e você conhece esse quadrinho, esse quadrinho, esse aqui e esse aqui também, é porque todos os criadores seguiram esses passos que eu vou te apresentar nesse vídeo. Prontinho, temos aqui já uma preparação para poder fazer tudo certo, passo a passo. Eu separei 9 passos para poder estar fazendo tudo direito. Primeiro, precisaremos de características. Como assim características? Precisaremos de identidade, os poderes e a roupa, no caso a roupa do super-herói. Então, vou dar um zoom aqui. Prontinho, já tá ali, ó. Identidade, basicamente precisaremos de um nome e um nome para o super-herói. Então vou criar um herói aqui aleatoriamente. Então vamos botar um nome aqui, Ed Jones. Esse é o nome pessoal do personagem. E aqui vamos botar o nome de super-herói. Vamos botar Faísca. Logo vocês vão entender. Aqui temos os poderes do Ed Jones ou do Faísca. Como o nome é Faísca, eu gostaria de botar poder de fogo. Então vamos botar aqui fogo. Mas só fogo não é um complemento tão interessante que vai chamar a atenção do leitor, certo? Então vamos vir aqui, fogo. Vamos botar força. Vamos botar resistência. E para ficar mais interessante, vamos botar aqui o voo, né? Que a maioria dos super-heróis tem. Esse daqui são os poderes dele, que é fundamental para a história de super-herói, né? As roupas, a gente vai precisar escrever como que serão o estilo das roupas. Então, eu vou botar um capuz vermelho, com manoplas que controlam o poder de fogo do Faísca. Pronto. Esse é as roupas dele. Aqui já temos todas as características principais que vão ser fundamentais para a história. No caso, a identidade é de Jones e a identidade do super-herói é Faísca. Poderes: fogo, força, resistência e voo. A roupa é um capuz vermelho com manoplas que controlam o poder de fogo do Faísca. Prontinho, agora que temos as características, vamos para origem, que mais pra frente, no caso no próximo passo, eu já vou explicar como é que funciona direito essa origem. Mas aqui a gente precisa entender qual vai ser a origem dele. Então eu vou criar uma origem aqui de última hora. Ele encontra uma manopla numa floresta. Escura. É bom vocês colocarem vários adjetivos na hora de escrever, que aí sim vai dar a vida para um roteiro, entre aspas, que mais pra frente, no passo 5, eu já vou explicar para vocês, ok? Que é bom botar adjetivos interessantes para você, para ficar bem claro para quando você for desenhar, tá? Que é muito importante. Prontinho, uma origem pronta, com características e uma origem pronta, nós temos no conjunto o personagem. Então, vamos passar agora para o terceiro passo, que no caso é a estrutura. Uma estrutura é como se fosse uma redação. Já deixei prontinho aqui explicado.
é como se fosse uma redação. Aqui temos uma introdução, dependendo da introdução teremos 2 desenvolvimentos, que eu até esqueci de colocar aqui. Deixa eu até colocar aqui que eu esqueci. Vacilei aqui de marcar. E uma conclusão, que é uma parte muito importante. Aqui temos 2 tipos de introdução. O que é uma introdução na redação? Que serve também para os quadrinhos, só que para os quadrinhos é um pouco diferente, já vou explicar. Numa redação, uma introdução serve para você apresentar os fatos que serão argumentados no desenvolvimento. Ou seja, se você pegar 2 assuntos para poder fazer 2 desenvolvimentos, ou seja, você pega 2 assuntos e vai ter que dividir eles muito bem em dois parágrafos de desenvolvimento. Por exemplo, eu vou pegar... Deixa eu ver. Vou pegar quadrinhos. Super-heróis e quadrinhos são o tema da introdução. Por exemplo, existe algo que está ficando cada vez mais popular: super-heróis e quadrinhos. No desenvolvimento 1, eu vou ter que apresentar os super-heróis, que foi o primeiro fato argumentado na introdução. Ou seja, eu vou ter que transformar aquele argumento num argumento mais desenvolvido. Por isso o nome é desenvolvimento, entendeu? Então, no desenvolvimento 2, eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que com o quadrinhos, que foi o segundo fato argumentado na introdução. E a conclusão, eu vou ter que dar um desfecho. O que é um desfecho? Basicamente você dá uma conclusão, tanto é que tá no nome, aquilo que você apresentou. Como é que eu vou explicar? Eu não sei palavras para explicar uma conclusão, mas é basicamente se for um problema, você vai explicar como combater, como resolver. Mas se for algo interessante, uma curiosidade, por exemplo, super-heróis e quadrinhos, você vai demonstrar como que isso vai ficar cada vez... Não, como que isso... As consequências que isso pode causar, consequências boas e consequências ruins. Você pode apresentar isso no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, mas na conclusão você também pode apresentar isso, só que de uma forma mais resumida. É como se fosse uma introdução, só que no fim. Então aqui eu separei isso daqui, linhas barra páginas. Como assim linhas barra páginas? Que aqui nos quadrinhos nós temos 2 tipos de introdução, 2 tipos de desenvolvimento e 1 tipo de conclusão. É como se fosse uma redação, igual eu expliquei. Uma introdução base tem basicamente entre 5 a 7 linhas barra páginas. Uma redação, basicamente um máximo de linhas adequado são 30. Mas para você demonstrar que você consegue conter suas palavras, que você consegue desenvolver bem o que você está pensando, você bota entre 25 a 27 linhas. No caso, um quadrinho em média tem um quadrinho, tipo quadrinho revista. Normalmente você tem entre 30 a 60 páginas, se for um quadrinho de super-herói. Mas se for, por exemplo, um mangá, um mangá é grande, porque é meio como se fosse metade de uma temporada de um anime. Basicamente, tem média das 100 a 160 páginas. Mas se for um compêndio, ou um almanaque, assim vamos dizer, tem entre 100 a 200 páginas. A média é essa. Pega aí, por exemplo, o Compendium do Invencível. Tem 3 compêndios representando as 3 temporadas, que mostra todo o conteúdo que teve nas 3 temporadas do show, né, da série animada. Então, em média teremos 5 linhas para introdução base. O que é introdução base? É a apresentação do herói em uma situação de risco. Por exemplo, no meu quadrinho, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? No meu quadrinho, a situação de risco são dois bandidos invadindo um banco à noite. E aqui é o segurança, um dos bandidos ataca ele e tudo mais. Só que
um dos bandidos se arrepende de ter causado isso e não gosta de matar. Tanto é que tá no meu roteiro isso. E nisso o bandido do mal, vamos dizer assim, atira nele pelas costas e aí o super-herói aparece. É uma introdução do super-herói, a introdução dos poderes do super-herói, que no caso aqui ele vai ricochetear a bala, vai bater na parede e vai demonstrar que ele tem super força, ele tem super resistência e ele vai pra cima do bandido mal, entre aspas. E a introdução principal é a origem dos poderes do herói. Basicamente é o que a gente organizou aqui, a origem, que vai ser algo menor, só que mais importante, mais impactante. Então vamos botar aqui 4 páginas, que no caso seriam 4 linhas, né? 4 páginas para origem. Por exemplo, a origem do Homem-Aranha, né? Foi representada em maior quantidade, mas de certa forma com mais desenhos, não é maior quantidade, com mais desenhos, só que é a origem mais impactante, uma das mais impactantes dos super-heróis em geral. O Homem-Aranha foi picado por uma aranha radioativa e assim surgiu os poderes dele. É um negócio muito simples, só que um negócio muito impactante, uma coisa muito simplória, algo meio que... Como é que eu vou explicar? Algo que é tipo aquela frase, falou pouco, mas falou bonito, mas é como uma pessoa falar 3 palavras, mas ser uma frase muito bonita, algo do tipo. Então, é isso que é uma introdução no total. Que aqui eu botei esse bonequinho para vocês entenderem que numa explicação de redação é basicamente isso. Tem a cabeça, o corpo, que é dividido em 2 partes, o tronco, o tórax e o abdômen, que forma o tronco no total. E a conclusão, que são as pernas. Não dá para uma cabeça ser maior que o pescoço, que o pescoço é importante, tem que ser menor, porque ele segura a cabeça, faz o movimento da cabeça. E não dá para ser o pescoço e a cabeça ser maior do que a metade do corpo. Se não é maior que a metade do corpo, não pode ser maior do que os 2 junto. Basicamente, uma introdução em geral, que no caso é a introdução base e a introdução principal, não dá para ser tão impactante, não pode ser nada tão fundamental quanto os 2 desenvolvimentos, no caso que seriam o que eu vou explicar agora, né? Que aproximadamente um desenvolvimento tem que ter em média 12 a 15 não, entre 10 e 12 páginas, no caso linhas na redação, mas como é um quadrinho, as proporções são diferentes, ou seja, um capítulo no caso, um desenvolvimento seria um capítulo, teria em média 12 a 15 páginas. Vamos botar aqui 13, que é o intermédio, né? E aqui o desenvolvimento 2, como é algo maior depois do desenvolvimento 1, teria as 15 páginas. Ou seja, vamos lá tentar montar uma estrutura de quadrinho. Digamos que seja algo mais ou menos... Deixa eu analisar. Nessa espessura. Aqui tem em média mais 100 páginas, quer ver? Deixa eu olhar quantas páginas tem. Nem mostra, rapaz. Mas que deve ter o quê? Umas 90 páginas, quase 100. Se a gente quiser montar um quadrinho inicial, precisa ter no mínimo 3-4 capítulos. Ou seja, vamos fazer aqui isso aqui. Aqui vai ser a introdução, que é dividida em 2, certo? E a 2. A introdução 1 e a introdução 2. Que basicamente é o que eu expliquei. A origem, a apresentação e a origem. Realmente é bem importante a introdução principal. É mais importante do que a introdução base. Mas desenvolvimento é diferente. O desenvolvimento 1 é muito mais importante do que o desenvolvimento 2.
eu vou te explicar o porquê. Porque o desenvolvimento 2 é apenas uma continuação do desenvolvimento 1. Ou seja, todo o desenvolvimento vai ter que ser resumido no primeiro. O segundo vai ser apenas uma continuação do segundo. O segundo vai ser apenas uma continuação do primeiro. E a conclusão é basicamente um desfecho que é importante, mas não tão importante quanto os outros fatores. Ou seja, em primeiro lugar, ficamos com a origem. Em segundo lugar, tem o desenvolvimento 1. Em terceiro lugar, o desenvolvimento 2. Quarto lugar, a conclusão. E em quinto lugar, o último, tem a introdução principal, que é só uma apresentação. E aqui eu vou explicar só basicamente o que é o desenvolvimento para a gente concluir o passo 3. O desenvolvimento 1 vamos apresentar um herói combatendo o crime e o primeiro vilão será introduzido. Terá aproximadamente 1 ou 2 capítulos, mas como é um primeiro quadrinho, é recomendado ter um, para não ficar muito grande e o leitor perder a atenção. E tem que ter obrigatoriamente um clímax que vai ser continuado no desenvolvimento 2. E a conclusão é basicamente a mesma coisa. Vai ser um novo clímax, diferente dos outros clímax aqui. Por exemplo, nesse desenvolvimento 1, o vilão meio que quebra o braço do super-herói. No segundo desenvolvimento vai mostrar ele se recuperando, mas mesmo assim o vilão continua atacando a cidade e ele vai ter que ir mesmo com o braço quebrado. Isso é o mesmo clímax dividido em 2. Agora a conclusão é um clímax diferente. Por exemplo, ele encontra algo muito importante. Por exemplo, ele encontra um diamante amaldiçoado, por exemplo, que vai causar problemas na vida dele ali na conclusão mesmo, nas últimas páginas, nas últimas 7 páginas do quadrinho, digamos assim, que no próximo quadrinho, na edição 2, vai ser continuado. Pronto, aqui concluímos. Vou só falar aqui para vocês quantas páginas é recomendado ter na conclusão. Numa redação, o recomendado é ter entre 5 e 6. Mas, como quadrinhos as proporções são diferentes, o recomendado é a gente botar pelo menos 7 páginas para finalizar o quadrinho com chave de ouro. Referência é algo que você precisa ter para poder organizar um quadrinho. Por exemplo, eu tenho várias e várias referências aqui comigo. Vou até tirar o zoom da câmera aqui para vocês verem. Tá no 1.9, eu preciso guardar isso. Eu tenho muitos quadrinhos e mangás aqui, muitos não, né? Alguns, para poder me ajudar. Eu gosto de ler, mas eu também, como tô começando a criar, eu tô usando muito como referência. Por exemplo, tem esse daqui, que eu tenho desde pequeno, por isso tá amassado. É um quadrinho que dá pra usar de referência, obviamente, ó, com cores e tudo mais. Aqui eu tenho esse quadrinho do Homem-Aranha, que obviamente dá pra usar como referência. Olha só que bacana. E tem tudo isso que eu falei, só que como aqui já é uma terceira parte, não tem a parte da introdução, já que basicamente aqui é o desenvolvimento. E tem mais partes, ou seja, não vai ter nem a conclusão. Isso aqui é só desenvolvimento. Tem esses mangás aqui, que como é segunda edição, não tem introdução direito. Novamente mangás, que é basicamente a mesma coisa. E esse livro eu tenho antes daquele quadrinho da Marvel, no caso. Aqui mostra vários super-heróis, origens, super-vilões e tudo mais. Olha só. E aqui dá pra você usar, né, como referência para criar um super-herói. Olha só, tem vários designs da roupa, tem a origem, tem vilão, tem data, tem criador, tem tudo, todos os dados daquele super-herói. Só que não tem todos os super-heróis, obviamente, né? Então, deixa eu botar o zoom aqui novamente. 1.9. Prontinho. Pronto. Então, você pode usar quadrinhos, vídeos, videogames, livros, tudo que você conseguir pesquisar já é o suficiente para você conseguir usar uma referência. Aqui, roteiro. Roteiro, o próximo passo no caso, que é o 5,
que é a parte fundamental, uma das partes mais fundamentais para isso. Um roteiro é onde você vai botar todos esses complementos aqui, os complementos anteriores, características, origem, estrutura e referência. Tudo se resume a um roteiro. Você pode usar um roteiro, você pode usar o Word, pode usar papel, caderno, tudo. Para você criar um roteiro, você precisa apenas de papel, caneta, pode ser, falei papel, mas que é um lápis, ou pode ser um lápis, pode ser uma caneta, mas o principal é papel. Você pode usar um notebook também, um PC, se você tiver um celular, você pode usar tudo que você tiver para escrever, entendeu? Roteiro é basicamente tudo, todos os passos apresentados anteriormente. Agora o próximo passo, que é o passo 6, é a criação do desenho do personagem. Ou seja, temos características, temos origem, temos referência, temos um roteiro, pronto, dá pra gente criar um personagem. Então eu vou criar um design bem rapidinho aqui pra vocês verem. Do menino, eu vou criar um cabelo aqui muito diferente aqui pra ele. Diferente não, né? Meio esquisito pra ele. Ele vai usar óculos. Ele vai ser tímido, ele vai ter um nariz diferente. Tipo um Peter Parker, vamos dizer assim. Ele vai usar camisa polo e uma gravata borboleta. Esse é o Ed. Esse é o Ed Jones que criamos no começo. Agora, a roupa de super-herói tem que ser meio que uma outra personalidade do personagem, da pessoa, né? O personagemzinho comum. Então, vamos botar aqui uma máscara diferente. Deixa eu pegar aqui e fazer esse óculos aqui de natação. Deixar assim. E tem que ser algo completamente diferente do que faria, do que seria o personagem comum, tipo, a pessoa do personagem. É tipo o alter ego principal. Aqui temos o Faísca. Mas uma das coisas principais para você... Deixa eu empurrar isso aqui para lá. Para você conseguir desenhar é treinar o traço. Como assim treinar traço? Também tem as poses. Traço e pose é muito fundamental para você. E foca a câmera. A câmera não foca. Enfim, você precisa treinar traço. Existem vários artistas que têm um traço próprio. Vamos pegar o Ryan Otley. O Ryan Otley é o desenhista principal de Invencível, mas no próprio Invencível tem o próprio Cory Walker, que quando começou a desenhar os quadrinhos de Invencível tinha apenas 14 anos. Para você ver como desenhistas e roteiristas eram novos na criação dos próprios personagens. O Stan Lee mesmo, ele criou o seu próprio traço. Ele é aquele traço originário que tem aquelas sombras pretas, vamos botar assim, que ele tem essas sombras pretas no lugar de sombras com cores diferentes apenas. Que no caso, eu vou até mostrar para vocês, que no caso são esses detalhes assim, ó, essas sombras pretas, que são muito interessantes por sinal. Ele que originou esse tipo de desenho, esse tipo de traço. Ele tinha mais ou menos uns 30, quase 40 anos de idade quando começou a publicar esses quadrinhos que originou tanta repercussão no mundo das HQs. Então,
você pode treinar o seu traço usando esboço, que eu normalmente não uso esboço, já faço a mão livre. Eu só uso esboço para o próximo tema aqui desse mesmo passo, que são as poses. Eu faço assim, ó. Se eu quiser fazer uma pose que eu não tenho uma referência, porque sim, você pode usar referência para desenhar pose. Não é porque é um quadrinho próprio que você não pode usar referência. Até os próprios criadores de Invencível já revelaram que usavam várias referências para pose. Olha só. O próximo passo para poder desenhar uma pose, eu não vou ensinar como é que faz uma pose de verdade, mas aqui, ó. Eu faço isso. Bem, eu tô fazendo só um rascunho aqui pra vocês, tá? Então, depois disso eu apago. Depois de ter o próprio rascunho pronto, aí depois disso eu vou modelando o corpo de acordo com a anatomia, que realmente não é tão importante quanto dizem. Eu nunca treinei a anatomia de verdade e então eu tô aqui desenhando desse jeito, que eu não desenho bem, mas já dá pro gasto para poder eu fazer meus quadrinhos. Se tiver algum erro no primeiro esboço, dá pra corrigir, dá pra fazer tudo certo. E fica mais ou menos assim. Não fica assim, pelo amor de Deus, tô rascunhando aqui. Mas vamos pro próximo passo, que é o desenho em si. Nesse tópico, nesse passo, tem vários temas a serem estudados. A dinamização dos quadros. Como assim dinamização dos quadros? Eu vou pegar novamente o quadrinho do Homem-Aranha para poder mostrar para vocês. A dinamização dos quadros é como cada quadro é organizado no HQ. Por exemplo, tem esse quadro que é o primeiro, que numa HQ é diferente do mangá. Deixa eu mostrar aqui, que é no sentido oriental, é lido da direita para esquerda, se eu não me engano. Eu não entendo muito bem, mas normalmente de cá para lá. Tanto é que o livro é diferente o fechamento aqui dele, né? A HQ fica fechada pra lá e o mangá fica fechado pra cá. Aqui, deixa eu mostrar. Aqui é lido da esquerda pra direita, só que o mangá é da direita pra esquerda, já que é fechado pra lá. Temos várias dinâmicas. Olha aqui, essa como é diferente. Temos esse que tem um quadro grande pra chamar a atenção, mas outros pequenos. É sempre, em todos os quadrinhos, sempre vai ter uma dinamização muito diferente de cada outro quadrinho. Ou seja, você tem que aprender, é um dos fundamentos básicos para quadrinho. Então, não usa sempre um muito simples, tipo, esse, aí pega esse e divide assim. Não, tudo bem você usar em páginas mais simples, que vão chamar menos atenção. Você sabe que vão chamar menos atenção. Mas numa página mesmo que você quer que chame atenção, você vai botar um quadro meio solto no ar, assim, meio assim, 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 assim e assim. Tem que ter uma dinâmica. Tem que ter uma dinâmica cada quadro. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, é algo realmente impressionante para se poder estudar. Desenho é o principal, né, para ter um quadrinho. Mas dinamização dos quadros é o principal tópico aqui. Que é melhor você ter uma história e ter uma dinâmica boa do que ter um desenho bom. Basicamente é isso. Bora lá. Falando em desenho, eu vou mostrar aqui uma das coisas mais importantes que você precisa. Outro fundamento dentro desse passo. Material não é tão importante, mas quanto mais você ter, mais diferença vai fazer. Por exemplo, essa caneta aqui, 0.1, é para fazer detalhes menores. Essa daqui é para fazer detalhes menores. Essa daqui é para pintar áreas maiores. Aí agora
essa caneta aqui é a mais importante para fazer um quadrinho. Você não percebe que ao invés de ser um traço estático, você vai ter diferença de traços. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho a diferença, ó. Vou primeiro desenhar numa caneta normal um rosto. Você não vê que o traço fica muito simplório? Eu esqueci de dar o zoom de volta, calma aí. Agora, vamos fazer isso com a caneta pincel, tinta de pincel no caso. Tudo bem que o desenho possa sair diferente, né? Mas o que importa é você perceber como o traço fica realmente mais elegante, digamos assim. Fazer bem fininho para parecer caneta normal. Realmente esse daqui demora mais, mas o resultado é muito satisfatório, muito diferente, muito melhor, com uma qualidade melhor. Então, mas o principal, você não precisa de tudo isso aqui para poder desenhar, fazer um quadrinho. Você precisa disso, mas isso aqui também. Você precisa de 4 coisas para poder fazer um quadrinho, além dos papéis, né, que você precisa, obviamente. Se não for um quadrinho digital, aí isso fica para outro dia. Vou pegar o lápis que eu tava usando. E basicamente desenho é resumido nisso: dinamização de quadros, o esboço e traço já expliquei, mas o desenho no caso seria a arte final, que é treino de faces, de traço, de rosto em si, porque pose eu já expliquei. E dinamização de quadros, que é o principal além disso. Vamos pro último passo, que é a decisão final. Se você vai manter o desenho no papel ou você vai mandar pro digital. No meu quadrinho mesmo, eu faço até a line art dele no papel, numa folha A4, para ficar numa qualidade melhor. Mas eu finalizo ele completamente. Vou até pegar a página que eu fiz aqui, ó, no papel, e vou abrir aqui no meu tablet a página realmente final. Olha como é diferente uma finalização. Se eu quisesse pintar aqui, obviamente que ficaria diferente, né? Porque eu tenho mais experiência no papel. Mas, olha, eu consigo fazer os balões de fala melhor, edição. Eu consigo pintar as áreas pretas com mais facilidade, sem gastar tanta caneta. As cores ficam bem mais decisivas. Eu consigo apagar a hora que eu quiser e tudo mais. E isso é muito importante pro desenho final, para eu conseguir chegar a esse resultado, que foi a primeira página, no caso essa página aqui. Eu passei por muitas coisas. Eu vou mostrar aqui os meus resultados seguindo todos esses passos que eu fiz. Só o roteiro que eu não tô no papel, porque eu anotei no PC. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Aqui. As características estão aqui, certo? Aí agora, personagem tá aqui, que aqui foi o primeiro design dele. Não foi o primeiro, mas esse daqui é sim o design final do herói Titã, que é o nome do meu personagem. Olha só, esse é o rosto final dele. E a página, vou separar aqui com a organização de página real, calma. Aqui eu tenho o primeiro design de como seria o meu herói.
que aqui era pra ser o traje de herói dele. Olha só como é que tá diferente do resultado final. Aqui eu estava planejando ainda como seria ele com máscara, mas eu resolvi deixar do jeito que tava mesmo. Aqui eu tenho o planejamento que eu comecei a pintar, mas aqui eu tava treinando ele no traço do Ryan Otley, que é o criador do Invencível, olha só. Tanto é que é até um pouco parecido com o Invencível justamente por causa do traço, né? Mas testei roupas e tudo mais. Tava testando o rosto do guardinha lá, aqui. E esse foi o treinamento pro personagem em si, né? Que é essa parte aqui, personagem e traço. Agora, eu fiz aqui são os rascunhos e tentativas de fazer a primeira página, né? Que foi aquela lá que eu apresentei pra vocês. Teve essa tentativa, essa tentativa, essa tentativa, essa tentativa, essa tentativa, essa também, essa que por sinal tá muito braba, essa que foi uma das primeiras e a primeira tentativa. Cara, foi muita tentativa para poder chegar num resultado final da página 1, né? E teve mais ainda, só que eu não achei aqui. Então, caso você tenha curtido isso, dá um like aí, porque deu trabalho fazer isso. Se inscreve aí e vai ter parte 2 desse tutorial, desses passos aqui a se seguir, certo? E é isso aí, valeu!